generosa oferta que nos deram, que ajuda a minimizar as despesas. E relembrar uma coisa só realçar uma coisa que o Filipe disse. Há tempos, falando com Divaldo Pereira Franco, ele dizia assim: Lucas, nós terrenos, nós os espíritas, nós os que temos mediunidade, somos muito vaidosos, pensamos que somos importantes. Mas a Joana de Ângeles, que é o guia dele, diz que nós, ele, o Divaldo, eu, o Chico, o Raul Teixeira, que vocês pensam que somos importantes, somos, juntamente convosco, somos aqueles indivíduos que estão a cavar a terra árida, dura, porque depois de nós então é que virão os espíritos bons, superiores, semear aquela semente boa. E nós, vaidosamente, muitas vezes pensamos que somos os maiores. Bem, vou passar a palavra aqui à Filomena, não, à Noémia. Estava aqui escrito. Bom, então vamos agora ter a oportunidade de ouvir Luténio Faria, que é médico e que vem de Aveiro, da Associação Consolação e Vida. Vamos ouvi-lo com muita atenção porque certamente vai valer a pena. Houve aqui uma pequena questão, que há qualquer coisa que eu, quando desencarnar, vou perguntar a Deus, que não consigo perceber bem. Quer o Luténio, quer a Gláucia, já estão há 20 anos em Portugal e cada vez falam mais brasileiro. Não falam português, mas pronto, tudo bem. Podes falar em brasileiro. Ok. Tá ligado? Tá ok? Tá. Antes de mais, o meu agradecimento pelo amável convite. Já há muitos anos que na nossa casa divulgamos as jornadas de vocês, sendo essa a primeira vez, a primeira oportunidade de estar presente. Parabenizamos desde já todo o evento, a forma como tem decorrido, a todos aqueles que têm colaborado, direto ou indiretamente, com esse momento, e agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesse momento. Muito bem, o tema que nos foi sugerido é eu no mundo espiritual. E, dentro desse contexto, né, nós vamos buscar aqui, efetivamente, como é a vida no mundo espiritual. É uma questão. Depois de tudo isso que ouvimos, que acompanhamos desde ontem, somos automaticamente levados a questionar agora do lado de lá. Como é que é a vida no mundo espiritual? E para que possamos ter uma precisa avaliação daquilo que ocorre, nós temos bases doutrinárias profundamente seguras para nos orientar. E fomos tomar, na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um tema que talvez tenha passado um pouco ao lado daqueles que vão contactando com a doutrina espírita, que é um código penal. Um código penal muito interessante, que é um código penal acerca da vida futura. Na Terra, nós estamos subordinados também a um código penal. Sabemos quais são os riscos, sabemos quais são as situações que estamos em delito, podendo sofrer punições aqui ou ali, mediante o Código Penal da vida na Terra. E o na vida futura? Será que nós nos perguntamos, será que nós nos questionamos o que ocorrerá conosco na vida futura? É aí que Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, define muito bem esse Código Penal da vida futura. E ali nós encontraremos 33 artigos em que ele faz menção aqui sobre a condição dos espíritos imperfeitos,
que nós podemos colocar a grande maioria de nós, em que assevera, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios, ou seja, de 33 artigos, nós podemos resumi-los apenas em 3. E quais são? E Kardec, já no final desse Código Penal da Vida Futura, ele diz: o sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, nós só sofremos porque somos imperfeitos. Isso custa, por vezes, muito. Nós lermos, nós ouvirmos, nós estudarmos, nós aprendemos, mas é a realidade acerca da condição dos espíritos imperfeitos. O sofrimento é inerente à imperfeição. O dia que formos espíritos perfeitos, o dia que formos espíritos puros, não teremos mais qualquer necessidade de sofrimento. Enquanto ainda tivermos os nossos delitos, os nossos descompassos, as nossas lutas, os nossos conflitos, automaticamente isso implicará em sofrimento na vida espiritual. Este é o primeiro. Passamos ao segundo. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. O que nós encontramos aqui nesse segundo artigo em que resume o Código Penal da Vida Futura? Aquilo que nós conhecemos como a lei de causa e efeito. E aqui, Kardec esclarece-nos de uma forma muito clara que não existe obrigatoriamente uma determinada punição, uma determinada consequência para essa ou aquela situação bem definida. Irá variar dentro do contexto em que nós acabamos por cometer uma fraqueza, uma fragilidade, um momento impensado. Por vezes nós centramos-nos muito acerca do erro, acerca da falta, acerca do pecado. Mas nós devemos também nos questionar também por que foi que nós erramos, por que foi que nós acabamos por falir, por que foi que nós agimos dessa ou daquela forma e, chegando mais à frente, nós constatamos, por uma questão de consciência, de autoconhecimento, de despertamento para a vida, não deveria ter feito assim, não deveria ter agido dessa forma. Então aqui, muito bem claro, Allan Kardec nos traz precisamente a lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação. E mais modernamente encontramos aí, traduzida também como a lei de atração, né? Em suma, a lei de causa e efeito, naturalmente, irá nos alcançar também em nossa vida futura no mundo espiritual. E aqui podemos dizer que é a boa notícia que Allan Kardec nos dá. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. O que nós encontramos aqui nessa síntese de Allan Kardec? Que através da vontade, através do nosso livre-arbítrio, através do nosso poder de decisão, da nossa atuação diante da vida, diante do mundo, diante das questões que temos por ultrapassar, através da vontade determinada, através do livre-arbítrio, através das nossas decisões que possam promover a nossa paz e o nosso equilíbrio, nós podemos, com todo o cuidado, ultrapassar esses males que eventualmente tenhamos criado para nós próprios e muitas das vezes como consequência também para outros à nossa volta e assegurarmos assim a futura felicidade na vida futura. Dentro desse código, e vale a pena registrarmos aqui que abordamos primeiro
que nossas imperfeições irão nos trazer obrigatoriamente sofrimento. Segundo, que temos a lei de causa e efeito a nos reger a nossa condição no além. E terceiro, que através da nossa vontade nós podemos ultrapassar, combatermos os males consecutivos e assegurar nossa futura felicidade. Registrarmos aqui esses conceitos que Allan Kardec nos traz para que possamos fazer uma leitura daquilo que podemos encontrar de uma forma muito simples. E Kardec aqui vai buscar aquilo que Jesus, certa feita, nos chamou a atenção. A cada um segundo as suas obras. E complementa Kardec: no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Tendo isso em mãos, tendo esse conhecimento que o Espiritismo nos oferece, nos proporciona, mas como é a vida no mundo espiritual? Bem, conforme o Jorge apresentou aqui, eu já tive a oportunidade de ouvir os espíritos se comunicarem, disse isso, disse aquilo, muito bem, mas aplicando esse modelo e traduzindo essa realidade para o meu dia a dia, como é a vida no mundo espiritual? E nós vamos encontrar aí mitos e realidades. Há várias afirmações, há várias expressões, dentre aqueles que são conhecedores da doutrina espírita e dentre aqueles que ainda não têm o conhecimento tão alargado ou que nem mesmo conhecem a doutrina espírita e que vão buscar realizar certas afirmações, certas posturas em que nós temos algumas reflexões a fazer. Como mitos, o eterno descanso. Quantas das vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós ouvimos a expressão morreu, agora vai descansar? Eu espero que fulano, que está passando por essa situação difícil, que está entre a vida e a morte, que está em coma há tanto tempo, era tão bom que pudesse partir, para poder descansar. Isso é um mito. À luz daquilo que o Espiritismo nos ensina, à luz da vida espiritual, isto é um mito. Por vezes são pessoas que também durante a vida inteira nada fizeram. E se nada fizeram, já passaram uma vida descansada, vão descansar do quê? Temos que nos perguntar, temos que nos questionar. Quando o Espiritismo nos vem falar de vida espiritual, sim, mas de uma vida ativa, de uma vida operosa. Que esse período aí de algum descanso, enquadrado dentro daquilo que nós conhecemos por uma fase de perturbação espiritual, que todos nós passamos, um com maior período de tempo, outros menor, que assim que nós estejamos já despertos e recuperados na vida espiritual, possamos arregaçar as mangas e solicitar a oportunidade do trabalho. É aquilo que nós vamos aprendendo nas obras espíritas. Então, morrer para descansar, ou alcançar o eterno descanso, ou às vezes como nós encontramos nos cemitérios, nas necrópolis, né? A eterna saudade, o adeus, ou o eterno descanso, é um mito. À luz do que o Espiritismo ensina, é um mito, porque a vida prossegue estuante e ativa e brilhante muito mais no além. Um outro mito: com toda certeza irei me reencontrar com os seres amados. Às vezes nós pegamos um pedaço da verdade e damos a interpretação que nos convém. O Espiritismo inunda o nosso coração de esperança, de alegria, de confiança, quando temos a oportunidade de sabermos que há a possibilidade, após a vida terrena, de nos reencontrarmos com os nossos seres amados. E não apenas através da desencarnação,
através do período do sono, através de uma comunicação mediúnica, nós podemos ter essa oportunidade do reencontro. Agora, expressões como essa, de com toda certeza, assim como eu tenho o meu ninho, o meu nicho, o meu núcleo familiar, em que eu às vezes preocupo-me apenas com o meu pai, a minha mãe, meus filhos, meus irmãos, e ali estamos todos muito reservados, todos muito guardados, iremos fazer o mesmo na vida espiritual. À luz da doutrina espírita, nós compreendemos a importância da parentela corporal e, sobretudo, da parentela espiritual. Há espíritos amigos que financiaram o nosso retorno à Terra e que nos aguardam, companheiros de outras jornadas, almas afins, e que certamente estarão nos aguardando. Por vezes, aquele familiar que nós acalentamos o coração, por vezes já voltou, já está reencarnado, às vezes na própria família. Por vezes ocorre que nós não estamos no mesmo nível de evolução espiritual, no mesmo patamar. E nós vamos observar isso mais à frente. Temos relato, por exemplo, de André Luiz, que apesar de chegar em nosso lar e do coração da sua mãezinha lhe acompanhar durante muito tempo, o seu reencontro com ela foi muito posterior, na medida em que ele galgou amadurecimento espiritual na colônia Nosso Lar. Um outro mito. Quero ir para Nosso Lar, ou para o Hospital Colônia Maria de Nazaré. Para aqueles que não estão familiarizados com o tema, Nosso Lar é uma colônia espiritual fundada por portugueses que tem a projeção da cidade do Rio de Janeiro, e nós encontramos tanto nas obras de André Luiz, como já através de filmes, ali o retrato do que é Nosso Lar. E é algo que nos encanta um tanto quanto, se eu puder, no mundo espiritual, ir para Nosso Lar. Mas nós também temos o Hospital Colônia Maria de Nazaré, que vocês podem encontrar uma descrição muito detalhada e rica na obra Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, em que Camilo Castelo Branco ali retrata esse hospital que tem a projeção da Península Ibérica. Está muito mais próximo de nós, que aqui estamos em Portugal, do que propriamente a colônia Nosso Lar. E por vezes nós dizemos, eu quero ir, eu li, eu sei que é assim, e o meu sonho é poder ir para lá. Podemos considerar que até certo ponto poderá ser um mito. Por quê? Porque nós não vamos para onde queremos, a gente vai para onde pode. É a grande realidade. A gente vai para onde conseguiu construir, para onde conseguiu amealhar recursos nas oportunidades que a vida nos foi dando, nos concedendo, nos libertando. É a herança da vida atual. Um outro mito. Em tom de lamento, em tom de choro, em tom de choramingas. Quantas pessoas que nós encontramos, por que que Deus não me leva? Vocês também devem conhecer pessoas assim. Ou quem sabe até fazer parte, ou que fizeram parte, de momentos assim em nossas vidas. Por que que Deus não me leva? O que que eu ando aqui a fazer? Muito honestamente, eu vou confessar para vocês, eu nunca encontrei ninguém que dissesse, por que que o diabo não me carrega? Nunca encontrei. Eu só encontro pessoas que se lamentam e choram e dizem, por que que Deus não me leva? Mas isso tem uma compreensão. Porque veja bem, se o diabo me carregar, para onde que ele vai me levar? Para o inferno. Afinal, eu sou bom e não mereço o inferno. Mas se Deus me levar, há de me levar para o céu, para um lugar bom. Num registro de uma certa inconformação, de uma certa desilusão, às vezes alegando que já viveu um determinado número de anos,
que já tem determinada enfermidade, que já cumpriu sua tarefa, já trabalhou, já está reformado, já educou os filhos. Por que é que Deus não me leva? É um outro mito. Quando nós devemos nos questionar, em realidade, o que é que Deus está esperando de mim, hoje e agora, aqui, enquanto ainda estou reencarnado. Com isso, vamos para realidades. Já vimos alguns mitos, vamos agora mergulharmos na realidade. Na realidade que André Luiz nos traz na obra que citei há pouco, Nosso Lar, ainda na sua introdução em que ele diz, em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Ele já estava do lado de lá. Uma companheira, certa feita, que frequentava com regularidade as palestras na nossa casa e se empolgava, ela chegava murcha e saía cheia. Até que certo tempo depois ela nos disse assim, eu gostava tanto que tudo isso que vocês falam fosse verdade. E eu lhe disse, e nós gostaríamos tanto que você pudesse constatar isso antes de voltar para o lado de lá e estar diante dessa verdade, dessa realidade. Mas por quê? Porque é sinal de que você vai aproveitar melhor o tempo que ainda que tem. Outra realidade acerca da vida espiritual, continuamos com André Luiz. Examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, que é a grande problemática daqueles que vão tendo a consciência do que é a vida, do conhecimento que dispõem, daquilo que podem realizar e daquilo que poderiam ter feito e não chegaram a fazer. Com a silenciosa, diz André Luiz, com a silenciosa acusação da consciência. Ainda dentro da realidade, porque André Luiz era um homem ocupado do mundo, como muitos de nós somos. Eu ainda não tenho tempo para isso. A hora que eu me reformar, a hora que eu tiver tempo, ou quando eu estiver mais próximo da partida, e ninguém sabe quando chegará esse momento, eu vou cuidar desse assunto. Preocupemo-nos, ou ocupemo-nos antes, para que minimamente tenhamos algum material de reflexão diante da nossa própria consciência. Continuando ainda com as realidades do mundo espiritual. Agora é Manuel Filomeno de Miranda. E nessa obra, Tormentos da Obsessão, em que ele se refere aqui à assistência espiritual a espíritas. Não é assistência espiritual no mundo espiritual para aqueles que nunca conheceram a vida espiritual. É para aqueles que conheceram, que tiveram oportunidade, que até vivenciaram o labor da doutrina espírita, mas estavam no mundo espiritual numa condição um tanto quanto difícil. E ali, Manuel Filomeno de Miranda assevera, os sofrimentos que surpreendem os espíritos após desvestirem-se da roupagem física são decorrência natural dos seus próprios atos. Olha os nossos atos aqui. Assim como as alegrias e as bênçãos que desfrutam. Voltamos a Allan Kardec, quando nos chamou a atenção do poder da vontade e de assegurarmos a felicidade futura. A realidade no mundo espiritual, a que Kardec sintetiza no 28º artigo. E posso dizer que, de toda essa explanação do tema, essa é a síntese que Kardec nos deixa no Código Penal da vida futura. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra, senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Allan Kardec. Essa síntese, essa afirmativa, esse momento de despertamento para todos nós, ele tem o seu peso, sem sombra de dúvida. Sabemos que a população desencarnada que nos acompanha é muito maior, mas temos uma expressiva
população de encarnados aqui presentes, outros que através das redes sociais vão nos acompanhando, em que tem diante de si a confirmação do que poderá nos ocorrer na vida espiritual, mediante aquilo que está ocorrendo, que está se passando na nossa vida presente. E isso é um momento para refletirmos, para despertarmos acerca das nossas conclusões, do que nós estamos aqui a realizar. Segundo vocês informaram, um grande número de pessoas aqui presentes, à distância, não são frequentadores de centro espírita. São interessados na matéria, são pessoas que têm interesse em saber um pouco mais. Hoje, de manhã, quando nos foi passado o filme, que emocionou sensivelmente a grande maioria de nós, em que nós temos na praça pública a temática do aborto, que já consignado em lei, efetivamente, nas condições da realidade portuguesa, em que nós temos aí a campo a eutanásia, as elevadas taxas de suicídio, é a altura de nós buscarmos e fazermos uma reflexão acerca do valor da nossa vida à luz daquilo que o Espiritismo nos esclarece e nos ensina. Então, como temática que nós gostaríamos de fechar essa realidade, é que Kardec, ainda na Revista Espírita, nos chama a atenção, dizendo que seria um erro crer que a vida espírita é uma vida ociosa. Ao contrário, ela é essencialmente ativa e todos nos falam de suas ocupações. Amigos, amigas, no mundo espiritual, se quisermos estar bem, obrigatoriamente nós teremos que ter ocupações. Se quisermos ter o mérito de atenuar as saudades junto aos corações amados que se distanciaram ao longo do tempo, nós vamos ter de ter mérito para isso. E aquilo que nos confere mérito, crédito, bônus horas, chama-se trabalho. Todos nós estaremos ocupados, ou deveremos estar ocupados. Espírito no mundo espiritual, desocupado, fica à mercê de outros que irão acabar por lhe prejudicar, por lhe obsediar. Então, já como conclusão, nós trazemos aqui algumas afirmações, algumas frases de espíritos amigos, que nós gostaríamos que cada um de nós, dentro do seu conhecimento, dentro da sua vivência, pudesse tirar a reflexão nesse momento. Quanto de bênçãos fruirás a partir do entendimento alcançado acerca da morte física? Talvez esse seja um dos maiores contributos que essa jornada podem promover e oferecer a tantos corações, que às vezes estão aí na iminência do aborto, que às vezes estão aí na iminência da eutanásia, na iminência do suicídio, na iminência da viciação, do desespero total. Se nós compreendermos, se nós entendermos, como Camilo, na obra Minha Família, o Mundo e Eu, nos traz aqui, o nosso panorama, a nossa atitude muda. Compreendamos que nós estamos em trânsito. Quanto tempo mais? Não sabemos. O que é importante é que, independentemente desse período de tempo, nós podemos fazer o melhor. Quando seguimos o pensamento de Joana de Ângeles, que nos faz um apelo: estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico de esperança. Às vezes, eu vou constatando, entre a vida profissional e a atividade na casa espírita, entre a atividade na casa espírita e a vida profissional,
Parece que os discursos não mudam das pessoas que ali estão. Um tanto quanto de insatisfação, de infelicidade. E alguns mesmo me perguntam, como é que eu posso fazer alguma coisa se eu sou uma pessoa tão triste? Como é que eu posso levar esperança se eu me encontro desesperançado? Mas é esse o convite que Joana de Ângeles nos faz nessa manhã. Estás no mundo, eu, você, todos nós estamos no mundo para colaborarmos, para contribuirmos nesses tempos de transição planetária, como Felipe expôs aqui há pouco, para que a gente renove isso. Outros espíritos estão vindo? Estão. Mas isso não nos isenta da nossa parcela de atuação, que pode ser exímia, que pode ser profunda, diante daquilo que nós temos em nossas mãos. Não vamos esperar que o mundo melhore, para que a gente reencarne, para que venhamos a fazer aquilo que nós já podemos fazer já, agora. É nesse contexto que Emmanuel nos diz que a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Possivelmente, provavelmente, a tua vida é importante para alguém. Provavelmente você contribui para o equilíbrio emocional de alguém. Seja como for, a tua vida, ela opera milagres, prodígios na vida de outrem. Prossegue assim. Segue assim. Os argumentos, nós vamos escutando todos os dias. Mas eu tenho uma doença crônica. Mas o meu prognóstico médico. Mas eu não me sinto com forças. Mas eu... Insiste. Escreve essa linda biografia. Dia a dia. Momento a momento. Faz a tua parte. Eu fazendo a minha, você fazendo a sua. Todos nós fazendo, cada um a sua parte. A gente muda isso. A gente semeia e há de observar que os frutos estarão aí muito mais presentes e muito mais precoces do que nós podemos imaginar. A nossa vida, às vezes, vale pelo valor, pela impregnação, pelo auxílio que nós desencadeamos em outras vidas. E gostaria de encerrar dentro dessa oportunidade que a vida nos confere. Porque estamos reencarnados, temos aqui muitos mais desencarnados, temos, mas nós estamos nesse período de trânsito. Já vencemos o berço e teremos certamente o momento de retornarmos para casa. Nós vamos voltar para casa porque nós viemos de lá. Mas até voltarmos para casa e podermos dar conta de que valeu a pena viver, nós devemos realizar a nossa tarefa. Nós devemos realizar ou nos esforçar para compreender qual é a nossa missão e a nossa tarefa. E é assim que João de Deus nos diz: é o esperado céu do humano ser, para onde vem, depois de aí morrer, todo aquele que bem servir a Deus. Fomos beber dessa inspiração que Fernando de Lacerda nos legou, entre vários poetas, entre diversas mensagens, nos seus 4 volumes do País da Luz, a mensagem de vida, de louvor, a mensagem de vivência, de sublimidade e de amor que todos nós podemos, quando nós ouvimos desde a manhã de ontem, todo o trabalho da espiritualidade no processo de reencarnação, a infância, a adolescência, a vida adulta, a senectude, a vida em família, a sociedade, a arte de envelhecer,
as redes sociais, a mediunidade, e aportamos no mundo espiritual que algum pão espiritual, alguma água da vida, estas jornadas possam deixar em nossas vidas para nos alimentar de saúde, de paz, de alegria e de beleza, conforme o poeta Celso Rufino, certa feita, nos trouxe, num apelo à vida, dizendo: segue, disseminando a esperança, e essa fé que já te alcança, saia doar-te ao sofredor. Pensa sempre no alheio sofrimento, e sem receio do tormento, semeia a paz e canta o amor. Não te permitas o descanso, se em toda parte observas da iniquidade o avanço. Canta a canção da fraternidade, consola o irmão amargurado, mostrando-lhe a verdade e a luz que estão escritas nos ensinos do nosso divino Mestre Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado. Muito agradecida, querido amigo, em nome de todos os presentes, por esta belíssima exposição com que nos presenteou. Continua em nosso poder ainda o cartão de cidadão de Hermínia de Oliveira Ferraz. Eu conheço esta senhora de nome, portanto...